E aí, galera, sejam muito bem-vindos. Aula 1 do módulo 2, módulo sobre criatividade. E nessa aula a gente vai falar sobre de onde vêm as ideias. Muita gente me pergunta lá no Instagram, o pessoal manda direct o tempo inteiro para perguntar, né, de onde conseguir ter mais ideias, como exercitar a criatividade. Essa aulinha aqui introdutória vai te ajudar. Então, né, acredita-se que as ideias vêm ou do inconsciente coletivo, tá? Ou do divino, ou do próprio ego, que é a nossa mente racional, né? E qual que é o problema, né? O problema é que a maioria dos cursos, se você for estudar, por exemplo, fazer mestrado, fazer graduação, que nem eu fiz graduação em letras, você vai estar acessando somente, né, essa parte do ego da mente racional, que vão te ensinar técnica de escrita, né? Algo muito, muito racional, que nem sempre é o necessário para você escrever um bom texto. Então, o primeiro fator, que seria o inconsciente coletivo, né? Que as ideias vêm do inconsciente coletivo. Quem é o principal estudioso, né? Quem criou esse termo inconsciente coletivo foi o Jung, né? Que foi um psicanalista que era discípulo do Freud. E aí, eventualmente, eles acabaram se separando, né? E o Jung criou a sua própria linha, né? Hoje o Jung tem a sua própria linha de psicanálise que algumas pessoas seguem, né? E ele é bem holístico, assim. Então, o pessoal da criatividade, o pessoal mais artístico gosta bastante do Jung, né? De estudar mesmo as coisas que o Jung fala, né? Quem inventou o princípio da arte-terapia foi o Jung, né? Quem é que fala disso? É o Jung, né? Porque os outros psicanalistas, eles estavam muito focados na parte racional, né? O Freud tem a teoria das pulsões, o Freud tem essas teorias, né? Tem as teorias das neuroses, né? Que seriam as neuroses seriam as questões mentais não resolvidas que a gente tem, né? E o Jung, ele já foi para esse lado mais aberto, né? Esse lado aí que transcende um pouco, não chega a ser a psicologia, não chega a ser espiritual ou transpessoal, tá? Porque quem estuda mesmo as questões da psicologia que transcende, né, a nossa mente, o nosso corpo, se chama psicologia transpessoal. O Jung, ele tá quase lá, né? Ele tá um pezinho quase na questão da transcendência, de ser quase algo que fica entre o espiritual e o racional, né? Então, por isso tem essa questão do inconsciente coletivo, né? O que seria o inconsciente coletivo? Agora vocês vão entender melhor, né? Todas as histórias best-sellers, que são aquelas que têm um apelo para um público gigantesco, né? Para assim todas as pessoas na face da Terra, né? Todas as histórias best-sellers, elas contêm princípios universais, né? Então, princípios universais são emoções básicas e primitivas, né, do ser humano. E isso tá no inconsciente coletivo, né? Isso vai além daquilo que você, como pessoa sozinha, daquilo que é a tua individualidade, você, né, o eu, Marcela, daquilo que a gente viveu ou que a gente é, né? Então, o inconsciente coletivo é algo muito maior, né? É algo que une toda a humanidade e as histórias carregam essa influência, né? Então, por exemplo, as histórias best-sellers, elas vão conter alguma coisa, né, que precisa ou já ter acontecido com você na sua vida, ou já ter acontecido com alguém que você conhece. Por isso que a maioria das histórias, elas têm morte. Morte é a coisa mais comum nas histórias best-seller, porque todo mundo já passou pela experiência, né, de perder alguém da família. Todas as histórias best-sellers vão conter algum elemento de gravidez, aborto, tá? Muito comum, divórcio, separação, ou algum romantismo, né? De conhecer alguém novo pela primeira vez. Elas precisam trazer
emoções, assim, e fatos que não sejam tão específicos, porque são coisas do inconsciente coletivo, né? Então, por exemplo, se eu for escrever um livro sobre algo ultra específico, que poucas pessoas vão conseguir se conectar e se relacionar. Por exemplo, como que eu fracassei quando eu fui tentar publicar o meu primeiro livro? Essa é a história. Uma pequena jovem, a Marcela jovem, escrevendo com 14 anos, tentando publicar o livro e não conseguindo. Essa é a minha história. Vocês acham que isso tem apelo para ser um best-seller? Não tem, né? Porque essa questão da escrita, de ter o desejo de escrever, é algo que é apelativo para um público muito específico, que é quem gosta, né, da escrita, quem gosta desse mundo, e não são todas as pessoas, né? Então, quando a gente está falando sobre inconsciente coletivo, são esses temas universais, né? Perda, amor, abandono, morte, rejeição, né? E quando a gente escreve acessando o inconsciente coletivo, a gente tem muito mais tendência de escrever algo que vai, né, emocionar as pessoas, que vai tocar as pessoas num âmbito que nem é racional. A pessoa nem sabe por que ela se identificou com essa história, mas ela se identifica. Vou dar um outro exemplo aqui para vocês entenderem melhor. Eu escrevi uma postagem que eu ia colocar no meu Instagram. Acabou meu café. Eu ia colocar no meu Instagram uma postagem que gente, eu tinha tudo pronto, tá? Eu tinha já feito o desenho no Canva, né? Que é onde eu faço os designs dos posts. E eu tinha já escrito a legenda. E o nome dessa postagem era O Curioso Caso do Escritor que Não Escreve. Que é algo que, né, eu tô fazendo uma brincadeira, essa coisa do curioso caso, e aí ia falar dos escritores que falam que querem escrever, que consomem conteúdo de escrita, compram cursos sobre isso, mas não escrevem. E aí passou-se uns 2 ou 3 meses, eu acabei não publicando essa postagem. Quando eu fui revisar, eu falei, não tá muito legal, não gostei, não vou postar. E aí, 3 meses depois, a Natália Ávila, que é uma influenciadora, né, da área da escrita, da fantasia, principalmente, ela fez uma postagem idêntica. Gente, igual, era o mesmo desenho no Canva, o curioso caso do escritor que não escreve. E aí, assim, eu nem cheguei a publicar a minha. Como que eu vou falar que a Natália me copiou? Ela copiou a minha ideia, que nunca saiu daqui de dentro. Gente, não, né? É inconsciente coletivo, assim, é um conteúdo básico, né? O conteúdo tá aí no ar, eu captei, escrevi, não publiquei, a Natália captou, escreveu, publicou, né? E aí acontece essas coisas tão comuns na literatura que o pessoal chama de cópia, plágio, às vezes não, né? Às vezes o conteúdo é muito parecido, porque a gente vai pescando quando a gente entra no fluxo, de novo essa palavra. Quando a gente entra no fluxo, a gente vai pescando as ideias que estão no ar, né? E às vezes mais de uma pessoa pesca a mesma ideia. Muito simples, tá? Então, isso é inconsciente coletivo. Do divino, né? Aí, enfim, as pessoas que são um pouco mais céticas podem não gostar muito desse assunto. Eu não vou me posicionar aqui em relação a isso, tá? Mas se acredita, né, desde a Grécia Antiga, que os poetas e artistas, né, eram vistos como pessoas que acessavam uma divindade, né? Eles eram vistos no momento que eles estão realizando o ato criativo, ou escrevendo, ou desenhando, pintando, fazendo música, dançando. Eles estavam acessando uma divindade. Eles eram uma divindade naquele momento. Eles eram vistos como deuses naquele momento, né? Depois acabou, não tem mais Deus nenhum dentro de mim se eu não estou praticando alguma arte, né? Então, como se eles estivessem possuídos, né? E a gente foi perdendo, né, essa tradição que é da Grécia Antiga, mas por muito tempo se acreditou nisso, e algumas pessoas até hoje acreditam nisso, né? E aí a gente pode pensar também no estudo da psicografia nas filosofias, ou quiser chamar de religião, espiritualistas, né? Que tem essa questão da escrita
ligada ao acesso, né, de algo que está além da nossa humanidade, né? Então, na psicografia se acredita que ou você está acessando alguma divindade, tem pessoas que dizem que psicografam alguma divindade, ou estão acessando espíritos que já desencarnaram, tá? Enfim, se você acredita ou não é outra história, né? Mas se acredita nisso, que as ideias vêm também sob influência dessas coisas. Chama aqui de coisas, porque... Marcelo, você chamou espírito de coisa na aula. Tudo bem, tá tudo bem. Do ego, mente racional. Aí qual que é o problema, né? Isso que eu falei no início da aula. Quando você estuda técnicas narrativas, técnicas como mostre, não conte, técnicas como a jornada do herói, o herói de mil faces, né? A jornada do herói ainda você está pegando algo do inconsciente coletivo, né? A jornada do herói é inconsciente coletivo, é a jornada que todas as pessoas passam ao longo da vida, né? Mas quando você vai de forma muito racional, elaborando os passos da jornada, ou você vai aprendendo alguma determinada técnica de escrita mesmo, e você vai muito com a mente racional fazendo, né, essa arquitetura, essa arte da escrita, você está acessando, né, uma ideia que vem puramente do ego, da tua mente racional, tá? Isso é um problema? Não é necessariamente um problema, mas quando você escreve algo que vem daqui, que é, por exemplo, quem escreve artigos acadêmicos, textos científicos, puramente racional, né? Faz pesquisa, faz referência a outros estudos, é 100% racional, não tem nada de divino e muito pouco do inconsciente coletivo, tá? Não é que tem um problema, né? Mas dependendo do tipo de escrita que você quer ser conhecido, né? Se você quer ser conhecido por um tipo de escrita mais emotivo, mais poético, às vezes acessar somente o ego racional não é aquilo que vai te permitir escrever com facilidade, né? E com proeza, com qualidade, tá? E além disso, né, a gente tem também as referências de tudo que você já viveu, já viu, né, já assistiu e já leu, né, que aqui faz parte do ego da mente racional, que é o conteúdo que está aí no teu consciente e no teu inconsciente, que às vezes você não está pensando naquilo ativamente, mas quando você se dá conta, você escreveu uma história, né, um livro de não ficção, ou o que quer que seja, um post, tá? Seja lá o que for, você escreve algo que relembra, que é muito parecido com algo que um filme que você assistiu anos atrás, ou quando você era criança. E aí o teu leitor vai ler a tua história, vai falar, nossa, mas isso aqui lembra a história da Pequena Sereia. Aí você lembra que a Pequena Sereia era o teu desenho preferido quando criança. Aí você vai falar, coincidência. Não, não é coincidência. Referência. A referência, ela pode estar na consciência, né? Então, conscientemente, eu escolhi escrever livros de realismo mágico parecidos com Haruki Murakami, que foi um autor que eu escolhi modelar. Eu escolhi conscientemente, eu vou escrever algo parecido com ele. Mas, às vezes, a gente faz essa escolha inconsciente, tá? Que é o mais comum. Então, saiba que, sim, tudo aquilo que você já viu, todas as referências que você tem, estão, nesse momento, trabalhando na sua mente. Quando você for escrever de uma forma fluida, você vai acessar tudo isso, né? Tudo isso interfere bastante naquilo que você coloca para fora através da escrita.